Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite para mediar essa mesa de ilustres amigos e colegas e autoridades e parabenizar pelo nível do evento, pela escolha dos debatedores, que foi excelente e que representam os diferentes pilares do Poder Judiciário, da sociedade em geral, membros do Judiciário, advocacia pública e privada, membros do MP e assim por diante, e também do setor empresarial. Eu não poderia deixar de agradecer à OAB pelo convite, faço na pessoa do Beto Simonetti, do Marcos Vinícius Furtado Coelho. Vou aproveitar então aqui para agradecer a presidente da minha seccional, Ana Tereza Basílio, que tem a honra de compartilhar a mesa. Eu gostaria de agradecer à Universidade Complutense pela parceria e pela sessão da infraestrutura para realizarmos esse debate tão importante. Gostaria de cumprimentar também todos os membros do Judiciário Federal e estadual que aqui presente. E também agradecer meus colegas de mesa, que já vou apresentar ao final da minha exposição. Agradecer aqui, cumprimentar o ministro Buzzi, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Judiciário, e ao Marcos Vinícius também, sempre presidente da OAB. Diante de um seminário internacional, vale chamar a atenção para o fato da relevância do tema que nos reúne aqui neste painel, a transação e a reestruturação de empresas. O tema não poderia ser mais atual e necessário diante do cenário global que vivemos apenas nos últimos 5 anos. Basta aqui mencionar alguns acontecimentos que chegam à mente de qualquer um, como a pandemia, como a guerra tarifária que ocorre no mundo, como mudanças tecnológicas e assim por diante, que intensificam esse momento de mudanças globais e torna cada vez mais necessário que se construímos aqui no Brasil um ambiente de segurança jurídica no que toca à reestruturação de empresas e a transação e as transações entre as empresas. Nesses tempos de incerteza, cada um desses eventos pode quebrar uma empresa, prejudicar seu fluxo de caixa, tornar necessária a atuação do judiciário e dos advogados aqui para uma atuação séria e efetiva para garantir a sobrevivência da empresa. Não se trata apenas de renegociar dívidas, redesenhar estruturas societárias ou de fusão de aquisição de empresas. Estamos aqui num debate para promover e fortalecer o ambiente de segurança jurídica nas reestruturações judiciais e na reestruturação das empresas, que é uma das linhas mestras desse evento aqui, organizado brilhantemente pela OAB. Mais do que isso, devemos militar também para um ambiente em que o diálogo e a solução consensual de litígios ganha cada vez mais protagonismo. Nesse sentido, lembro ontem da palestra do que participou o ministro Mauro Campos, no sentido de que esse espírito da solução negociada dos conflitos ganhe cada vez mais proeminência entre nós e que esse espírito de conciliação esteja em todos os agentes envolvidos, na advocacia pública e privada e também no judiciário ao julgar as questões. E esse ponto aqui é valioso justamente porque teremos aqui diferentes perspectivas, diferentes atores institucionais que lidam com o tema. Eu espero que assim vamos discutir na teoria e na prática o ambiente brasileiro de transação e reestruturação de empresas. Aproveitando aqui para saudar o professor Vampierre também, que ilustre professor. E é nesse espírito que eu tenho a grande satisfação de apresentar meus colegas de mesa, com a visão do Poder Judiciário e também um grande doutrinador. Temos aqui a honra de receber o desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, desembargador federal. O desembargador Veloso é desembargador do TRF1, pós-doutor em Direito pela Universidade da Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor da Universidade Federal do Maranhão, com passagem em várias instituições e possui diversas publicações. Com uma visão profunda, uma experiência profunda na advocacia privada, temos aqui a doutora Ana Tereza Basílio, como já falei, presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro, sócio dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, atuação muito destacada em vários setores da economia, mas sobretudo nessa área de recuperação judicial.
Também com vasta experiência na área, temos o professor e advogado Antônio Rabelo, que é mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, atuou como executivo jurídico da Oi, como assessor jurídico de diversas empresas em recuperação judicial e como representante destas no exterior, tais como Oi, Americanas, Light e Intercement, e atuou em vários escritórios de advocacia e fundos de investimentos. Atualmente é sócio do Bichara Advogados, que também é um grande amigo. Pelo lado das empresas, dos agentes econômicos, tenho a satisfação de apresentar a Bruna Marigoni, sócia do BTG Pactual, responsável pela mesa de aquisição e financiamento de litígios na mesa de Special Situations. É formada pela USP, com especialização pela FGV, trabalha na área de ativos estressados com foco em direitos creditórios públicos e precatórios há mais de 12 anos. Vou começar então pedindo para o desembargador Federal Veloso tomar a palavra na sua exposição. Muito obrigado. Eu inicialmente saúdo o presidente da nossa mesa, Marcelo Belize, que gentilmente está organizando esse debate com todo cuidado, com todo carinho, e saudando, eu também saúdo o seu pai, que está aqui, o ministro Marco Aurélio Belize, e a sua mãe. Foi uma satisfação deles. Saúdo também a ilustre doutora Ana Tereza Basílio, que é presidente da Nacional da AB no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre nos trouxe uma bela lembrança. Nós temos um carinho especial pelo Rio de Janeiro. Sempre ficamos curiosos e também torcendo para sempre vir para sempre. Salve também a doutora Marigoni, sócio do BTG Pactual, parabéns para nosso debate. E o doutor Antônio Reinaldo Rabelo Filho. Saúde também o ministro Buzzi, que está aqui, meu colega Milton Ramos, Esmagador Hilário, que é aquele da segunda região, o nosso patrão, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que nós temos uma relação importante e, curiosamente, algo em comum. É o seguinte: eu nasci no Piauí e fui para o Maranhão, então todo mundo me identifica como maranhense. O Marcos Vinícius nasceu no Maranhão e foi para o Piauí. E eu digo que o Piauí ganhou, viu? Mas ele diz que é catarinense. Ah, que é catarinense. É isso mesmo. Aqui saúdo também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que prestigia este evento. A minha esposa está aqui e ela sempre diz: olha, Roberto, não fala o nome das pessoas, porque vai terminar esquecendo. Então eu já peço perdão. Porque assim, cometi alguma gafe. Eu queria dizer, em relação a essa palestra, um pouco da minha experiência agora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também em algo que nós tratamos quando fomos presidentes da AJUF, que é a questão do devedor muito mais. Eu acredito, e essa é uma realidade, há dois tipos de devedores. Há dois tipos de devedores. Há o devedor por dificuldades financeiras. A crise econômica elevou o dólar, o euro, a uma dificuldade de importação, de exportação. Essas dificuldades econômicas podem levar uma empresa a deixar de pagar os tributos. Porque eu estou numa turma de direito tributário, no TRF1. Mas existem devedores que
que fazem dessa prática uma atividade comercial. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Posto de gasolina. Então, o posto de gasolina, ele deixa pagar os tributos. Mas ele deixa de pagar os tributos não porque ele não possa pagar os tributos, mas ele deixa de pagar os tributos porque ele quer vender a gasolina mais barata e assim faturar. Então, não é uma atitude decorrente de dificuldades, mas uma atitude decorrente da sua atividade comercial. Contudo, o meu sentimento é que isso impacta tanto na legislação, quanto na Receita Federal, quanto nos julgamentos que nós fazemos. Por quê? Vou fazer aqui algo em linhas gerais. Por quê? Porque termina aquela expressão, o justo paga pelos pecadores. Então, a Receita Federal ela vai agir para que todos estejam na mesma situação, que é o sujeito que não está pagando porque ele não quer pagar. Então, essa é uma situação que eu, na minha turma, eu vejo, julgo cotidianamente. A outra questão, que eu também, a prática termina levando ao que eu chamo de círculo vicioso. Eu agora... E as pessoas, ministro Beleza, elas chegam para os procurados, advogados, desesperados. Eu analiso dessa maneira. Olha, muitas das vezes, não são um pouco dos casos, que o advogado ele chega e diz assim: doutor, é o seguinte, meu cliente, ele é o dono da empresa, ele construiu esse patrimônio durante toda a vida dele, mas em uma época qualquer ele separou da esposa. Ele separou da esposa, os filhos do primeiro casamento foram construir as suas próprias empresas e, é claro, ele nunca negou de ajudar os filhos. Ele construiu nova família. Os filhos do primeiro casamento não se dão com a mulher atual, então isso é um drama. E o que é que aconteceu agora? O meu cliente tem patrimônio para garantir a dívida, mas a Receita arrolou os bens de toda a família, do proprietário, dos filhos do primeiro casamento, da mulher atual. E pior, a dívida é de 5% do patrimônio registrado na empresa. Mas todos os bens foram rolados. A doutora Ana Tereza Basílio vai falar aqui sobre a questão da penhora do dinheiro, inclusive os recursos. Então, às vezes eu brinco, dizendo o seguinte: a Receita faz assim, penhora todos os bens da empresa, arrola todos os bens dos sócios, bloqueia o dinheiro e depois diz para o sujeito: agora paga o tributo. Agora paga o tributo. Como é que a pessoa vai pagar o tributo se ele está garroteado? Então, isso é impossível. Bom, por que eu chamo essa atitude de círculo vicioso? Porque isso gera, eu não estou dizendo aqui em regra, estou dizendo que gera o laranja. Então, o sujeito, eu tive um caso
foi o seguinte: um grupo de médicos que fez uma sociedade. Um desses médicos fez uma sociedade com outros médicos. Então, a primeira empresa teve dificuldades financeiras e não pagou os tributos. Então, a Receita disse: é grupo econômico, porque tem um sócio dessa aqui que está declarado, que é também sócio dessa, e isso representa um grupo econômico. Vamos bloquear tudo. Então, qual é a situação mais confortável? Olha, eu vou preservar meu patrimônio, então eu vou colocar uma terceira pessoa. Então vem esse círculo vicioso, porque a Receita, ela age de uma maneira sem filtro, e o contribuinte, para se proteger, termina agindo de uma maneira, claro, não é correta. Bom, o que é que eu queria dizer, porque aqui também o nosso tempo é muito pequeno. Eu queria dizer, e o mais grave, minhas esposas, é que o Estado, e aqui eu estou falando no sentido do lato sensu, se utiliza também do direito penal para constranger o pagamento. Daí que veio acertadamente a súmula 24, a súmula vinculante 24. Por quê? Ora, junto com toda a tradição sistêmica do direito penal, que é a seguinte: a reparação do dano é uma causa de diminuição da pena. Mas no direito tributário, a reparação do dano extingue a punibilidade. Então, o que é que, até antes da súmula 24, se fazia? A Receita Fiscal ia lá, fazia a autuação, mandava para o Ministério Público, e o Ministério Público denunciava. A autuação, ela já estabelecia um valor a ser cobrado. Então, o sujeito, então esse pai da primeira questão que eu disse, que está separado da primeira família, que os filhos não se dão com a mulher atual, o que ele faz? E ele ainda está processado criminalmente. Então ele vai pagar o que a Receita está cobrando, porque ele ainda diz: ainda vou ser preso. Estou destruindo minha família, ainda vou ser preso. Então, acertadamente, pelo precedente do ministro, se a dúvida pertence, ficou afirmado que, enquanto se discute administrativamente o débito, não pode haver crime. Então, qual é a conclusão que nós chegamos em relação a isso? É que o direito penal, ele também é usado para constranger, para compelir o contribuinte a pagar o tributo. Bom, eu já vou caminhando aqui também para o final, porque senão nós vamos demorar muito. Quando me veio, ministro Beleza, essa proposta para falar sobre isso, a transação e a recuperação das empresas, eu me deparei com um precedente seu, que eu acho que é um leading case, não é isso? Que é justamente os requisitos para a concessão da transação tributária. Porque o que é que aconteceu? O artigo 47 da lei original, que é a 1110,
ela diz, olha como é interessante isso, ela diz: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa e sua função social e o estímulo à atividade econômica. Olha, isso aqui é uma declaração de princípios maravilhosa, porque diz que o objetivo principal é a manutenção da empresa. E eu, como julgador, aplaudo esse enunciado, porque ele diz justamente que tudo deve ser feito para a preservação da empresa, não para a sua destruição. E o ministro Belize, esse acórdão que eu digo aqui como paradigma, eu até anotei ele aqui todo, porque foi no 2.053.240 de São Paulo. Diz a respeito da questão das certidões negativas, porque agora há pouco nós julgamos lá na 4ª sessão do nosso tribunal um processo interessante. É que a empresa estava em recuperação judicial, mas o juiz federal ele levou a execução fiscal até as últimas consequências. Ele levou a execução fiscal até o leilão, até a alienação dos bens penhorados. Ora, como é que, eu li aqui o 47, como é que o 47 está dizendo que o objetivo é a preservação da empresa? A lei estabelece um procedimento para a recuperação judicial. E a execução fiscal, claro, retém um privilégio do crédito elevado até as últimas consequências, porque a lei diz o seguinte: leva a execução fiscal, ela pode continuar até a alienação. Por quê? Se a lei exige no 57 as certidões negativas ou a certidão positiva com efeito de negativa, a pessoa que está com a execução fiscal em andamento, que ela não está sequer suspensa, ele não vai conseguir. Então, é uma luta, eu vou terminar aqui, é uma luta que eu reconheço que as empresas, elas travam, porque diante de uma crise econômica que nós passamos e a demanda cada vez maior do Estado pela saúde, pela educação, pela segurança, questão do Estado social, que só vai ser suprido com a arrecadação tributária. E a arrecadação tributária no Brasil, em 2024, representou 32,32% do PIB. São valores extremamente elevados. E essa avidez tributária, ela é muito difícil para a manutenção das empresas. E eu quero terminar aqui em homenagem ao Maranhão, ao Marcos Vinícius, um trechinho da poesia de Gonçalves Dias, da canção Não Chores, Meu Filho, Não Chores. Eu estou dizendo aqui para as empresas. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abatem, que os fortes e os bravos só podem saltar. Obrigado. Muito obrigado, desembargador. Não posso aqui deixar de saudar o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e presidente da Confederação Nacional do Sistema Financeiro.
o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, o ex-presidente Milton, também desembargador presente, o desembargador federal Newton e do TRF1, o desembargador federal Alfredo Hilário, do TRF2. Gostaria de passar a palavra, por favor, para a Ana Tereza Basílio, para expor sobre passar um pouco para a gente, sua vasta experiência na área e, sobretudo, nas principais recuperações judiciais que houve no país, como Oi e Americanas. Por favor. Bom dia a todos e todas. É uma enorme alegria estar participando desse maravilhoso evento. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o meu eterno presidente da OAB Federal, minha querida liderança, meu querido amigo Marcos Vinícius Furtado Coelho, que representa os coordenadores do evento aqui, junto com o nosso querido presidente Beto Simonetti. Saudar também os ministros do STJ, o ministro Belize, aqui presente, nos honrando, o ministro Buzzi, que tem uma história importante nas recuperações judiciais, foi o relator da recuperação da Oi. Queria também saudar o presidente do nosso Tribunal de Justiça, querido Ricardo Couto, que nos honra aqui com a sua presença. Querido Vamber também, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB-RJ. Também Rodrigo Maia, que a minha miopia não deixa de identificar onde ele está, mas receba o meu afetuoso abraço. E saudar essa mesa maravilhosa, também queria saudar o Eurico Teles, que está aqui. É curioso, mas nós reunimos aqui nessa sala figuras indispensáveis à primeira e maior recuperação que a gente teve no Brasil. O relator no STJ, o ministro Buzzi, o grande líder desse processo, Eurico Teles, presidente da Oi na ocasião, e o Antônio Rabelo, que está na mesa junto comigo, que apoiava o Eurico Teles na equipe da Oi nesse projeto. E o BTG também participou, então nós estamos quase que com o time completo aqui. Sendo que a participação indispensável da FGV, que viabilizou, do ponto de vista estrutural, a recuperação da Oi, que continha 65 mil credores, também está representado aqui pelo querido Sidney, né, que tornou possível a realização dessa recuperação com sistemas complexos e com a estrutura complexa da grande mediação que foi realizada em todo o Brasil. Então, nós estamos reunindo o time todo aqui. Queria parabenizar o Marcelo pela liderança da mesa, com muita competência, com muita firmeza, desembargador Veloso, que nos brindou uma maravilhosa exposição, a querida Bruna, que representa os meus adversários nos processos de recuperação judicial do BTG, mas a querida colega, e Rabelo já fiz menção. Também não poderia deixar de mencionar o ex-procurador-geral da OAB-RJ, atual desembargador federal Alfredo Hilário, do Rio de Janeiro, que também está aqui prestigiando esse evento. Em nome dele, eu saúdo todos os desembargadores federais e estaduais que, porventura, não tenha identificado aqui pelas limitações visuais. Mas nessa breve exposição sobre esse tema tão relevante que é a recuperação judicial, e um tema espinhoso quando se fala num evento em que a segurança jurídica é um tema central. Porque a recuperação judicial, ela nada mais é do que excepcionar as regras. Mas a gente precisa lembrar o contexto macro em que ela se insere. De 1945 a 2005, no Brasil vigorava o antigo decreto que regulamentava a concordata. E a concordata era um procedimento basicamente de moratória.
era a extensão de obrigações daquela empresa, daquela sociedade empresária em dificuldades. Então, era basicamente uma forma de parcelamento, de adiamento de pagamentos de obrigação para um instrumento importante da economia, o mais importante da economia, que gera riquezas, que são as empresas. E o foco do legislador e da jurisprudência durante o período de vigência da lei de concordatas era, de certa maneira, proteção do devedor. Havia uma perspectiva nas regras que regulavam a concordata de proteção do credor na situação de do devedor, perdão, na situação de dificuldade de lidar com o seu passivo. Evidentemente que no âmbito da concordata aconteciam situações legítimas em que o empresário de boa-fé se via numa situação financeira difícil, por conseguinte, requeria esse favor legal, e houve também abusos na utilização da concordata, muitas vezes comentados no mercado como uma forma de obter resultados mais positivos adiando pagamentos. Mas é verdade que a concordata, durante muitos anos, e num momento importante, porque em 1945 foi quando começou o desenvolvimento industrial, foi dali para frente a grande evolução industrial do Brasil, e ela prestou um grande serviço à sociedade. No entanto, o legislador entendeu necessário aprimorar esse sistema de uma maneira mais equilibrada, devedor e credor, e também de uma maneira mais influenciada pela consensualidade que hoje impera em vários regimes jurídicos. E veio a Lei de Recuperação Judicial em 2005. E é muito importante também visualizar como o nosso sistema caminha cada vez mais para a consensualidade, que também é um dos temas centrais desse evento. Há 30 anos atrás, ninguém ousaria dizer que numa demanda tributária ou num crédito tributário seria possível fazer uma transação. Não se cogitava no âmbito do direito penal de se fazer uma composição através da justiça restaurativa. E o direito administrativo também partindo para a consensualidade, como ontem nós ouvimos de professores de direito administrativo, o professor Gustavo Binkenboy, mencionando a nova tendência para a consensualidade também do direito administrativo, inclusive com a geração de uma norma específica do TCU, que é objeto de uma ADI do Partido Novo, mas que abre uma maior flexibilidade de composição em assuntos que há 30, 40 anos atrás eram impensáveis. E nessa onda da consensualidade que cada vez se espraia mais por todas as áreas jurídicas, se insere a Lei 11.111, que introduz a recuperação judicial, que é, na verdade, uma concordata muito aprimorada. Mas a perspectiva realmente sofreu uma mudança. A participação do credor no entendimento do legislador passou a ser algo mais relevante. Não é simplesmente dar fôlego ao devedor, mas a recuperação judicial, na verdade, é um processo no qual o credor tem grande relevância. E assumiu mais relevância ainda com os
os ajustes à lei de recuperação judicial foram feitos pela Lei 14.112 de 2020. O objetivo da recuperação judicial, e a gente pode chamar, na verdade, de uma composição judicialmente controlada, é chegar a um acordo entre o devedor e o credor para a forma, diante das dificuldades constatadas, uma forma de quitação dos seus débitos. E o grande momento da recuperação judicial é a Assembleia Geral de Credores, onde eles vão apreciar e votar a respeito da proposta apresentada pela empresa devedora. Mas com a mudança da Lei 14.112 de 2020, se os credores reprovarem a proposta de plano da devedora, poderão eles, em nova Assembleia, apresentar o plano dos credores para ser votado. Então, cada vez mais um sistema de insolvência, sobretudo no processo recuperacional, a participação do credor é maior e a consensualidade também é maior. É claro que há um controle judicial, nós temos basicamente um procedimento simples, embora a OI deu a impressão de ser muito complexo, né, ministro? Mas é um processo simples do ponto de vista procedimental, a recuperação judicial. Ela começa com a fase postulatória, com requerimento, depois vem a fase deliberativa, onde o plano é aprovado, e a execução do plano. Não é tão simples assim, né, Rabelo? Mas a estrutura sim. A estrutura sim. E o que é sujeito ao plano de recuperação judicial? Nós, advogados, quando o cliente entra em recuperação, a gente já pensa, meu Deus, levando os contratos que tem aí, vamos ver aí o que a gente tem de crédito. E com os bancos acontece a mesma coisa, com os fornecedores também. É absolutamente pacífica a jurisprudência de que o que se leva em consideração é o fato gerador, o momento do fato gerador do crédito. Ele ser anterior ao requerimento formulado pelo devedor da recuperação judicial. Parece simples, né? Mas não é não. No caso, e aí entrando em casos concretos para ser mais ilustrativa a exposição, no caso da Americanas, que foi uma grande recuperação, aliás, foi a recuperação que nos deu muita alegria de trabalhar, porque ela só durou 11 meses. E era uma recuperação gigantesca. Mas quando o mercado investe 12 bilhões numa empresa em recuperação, ela realmente acaba voltando a operar e a recuperação foi muito rápida. Mas o que aconteceu no caso americano mencionado pelo Marcelo? Houve uma fraude, todos têm esse conhecimento, uma fraude realizada por executivos, uma fraude contábil, que dava a impressão no balanço de que a empresa estava com um resultado que, na verdade, ela não tinha. E quando isso veio à tona por revelação de um executivo da Americanas, em menos de 24 horas, a empresa que tinha 8 bilhões em conta corrente para fazer face a toda a sua movimentação, pagamento de aluguéis, de lojas, etc., o saldo bancário da empresa foi para 500 milhões, coisa que ela não conseguiria sobreviver 10 dias pelo seu tamanho no Brasil todo. E aí vem como fazer numa situação de absoluta emergência com a devedora, numa situação de que os bancos foram em cima de todos os recursos invocando cláusulas contratuais. Não dava tempo de entrar com a recuperação judicial, ministro Lúcio. Então, a ferramenta
que nos coube ingressar foi a ação cautelar antecipatória de recuperação judicial, com pedido de liminar para suspender, antecipar e suspender a execução dos créditos para a empresa não falhar nas próximas 24 horas. E aí foi concedida a liminar diante da gravidade da situação e depois apresentado o pedido de recuperação. O processo durou 11 meses, na Assembleia o plano foi aprovado quase que à unanimidade e a empresa hoje funciona muito saudável. Mas eu também queria, no curto espaço de tempo que a gente tem aqui, em homenagem aqui aos representantes de todos aqueles que participaram da grande recuperação judicial, da maior que já teve no Brasil, no caso Oi, eu queria mencionar aqui como a consensualidade foi relevante na recuperação judicial da Oi, que fez história, né, Rabelo? Porque, na verdade, a lei era recente, era nova, nós não tínhamos precedentes para guiar situações, e também pelo gigantismo da Oi, né, a maior empresa de telecomunicações na época da América Latina, também não teria paradigma em outras recuperações. Então, foi tudo feito pela primeira vez. Mas eu diria que a grande qualidade, o grande exemplo que a recuperação judicial da Oi trouxe ao mercado é a importância da consensualidade da mediação. A Oi possuía 65 mil credores. Eu acho que nem no Maracanã, ministro Buzzi, nós conseguiríamos fazer uma assembleia de credores, porque no Maracanã, sentados, não cabem 65 mil pessoas. Então, é absolutamente impossível. Como negociar com 65 mil credores? E aí, só houve uma solução possível, defendida pelo presidente da companhia, Eurico Teres, muita coragem, porque nunca se havia feito aquilo, não havia previsão legal para mediação e recuperação judicial. Muitos entendiam que era direito indisponível, que eram cláusulas de ordem pública, que não se poderia transacionar sobre as matérias objeto da recuperação judicial, mas com o apoio fantástico da FGV, que deu toda a estrutura, nós fizemos 3 grandes mediações no caso do Oi. A primeira foi antes da aprovação do plano, e gerou muita polêmica, né, Eurico? Ela chegou até a ficar alguns meses suspensa, por efeito suspensivo em agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela consistia no pagamento à vista de todos os credores que tivessem crédito até R$50 mil, sendo que pagamos 90% na celebração da mediação e 10 mil após a aprovação do plano. Muito se discutiu, foi muito polêmica, se podia ou não adiantar pagamentos antes da aprovação do plano, mas a oitava Câmara, a então 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio, por maioria de votos, relatora desembargadora Mônica de Piero, que fez vários leading cases no caso de recuperação judicial da Oi, foi aprovada essa mediação e ela atingiu 31 mil credores no Brasil e 4.600 credores em Portugal. Essa mediação, portanto, ao todo, envolveu 35.600 acordos, com audiências online ou presenciais, realizadas em todo o país, nos estabelecimentos da Oi, por todo o país, em alguns lugares nos tribunais de justiça. Nós tínhamos anúncios do Oiapoque ao Chuí, participe, se você é credor da Oi, da mediação, audiências de mediação e homologação
judicial. Esse acórdão não unânime foi objeto de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e, numa decisão brilhante, o ministro Guzzi considerou legítima a realização da mediação e deu estabilidade jurídica aos acordos. Na segunda mediação, que foi sobre os créditos e líquidos, nós fizemos 7.900 mediações com acordo, bem-sucedidas. E, por último, na terceira, na mediação com aqueles que impugnaram crédito, aqueles credores que julgaram um valor, que possuiriam um valor diferente daquele decidido, nós fizemos 20.790 mediações bem-sucedidas, essas pós-plano. Nesse projeto trabalharam mais de 140 mediadores remunerados no país todo. Foram mais de 1.500 sessões de mediação, mais de 40 postos de realização de mediação presencial, e a FGV desenvolveu 4 complexas plataformas para poder viabilizar esse projeto que nunca tinha sido implementado no Brasil. Acho que não é desse tamanho. E aí chegamos, ministro Guzzi, ao número de 64.290 mediações bem-sucedidas no caso 8. Foi um trabalho tão emblemático e tão marcante para todos nós que o ex-presidente da OI, nossa liderança nesse projeto, Eurico Teles, escreveu e lançou recentemente, com muito sucesso, um livro sobre a mediação da OI, né? Então, eu acredito que nesse curto espaço de tempo, o importante é destacar como a consensualidade começa e é utilizada com bastante êxito em processos complexos, em processos que anteriormente poderia ser considerados direitos indisponíveis. E vou terminar aqui, Marcelo, cumprindo aí a sua diligente presidência da mesa, para passar a palavra aos colegas, dizendo que a responsabilidade daqueles que julgam, sobretudo nos tribunais superiores, recuperações judiciais, é muito grande. E quando uma empresa está em dificuldades, na verdade, cada funcionário, cada família, cada fornecedor é impactado. Então, nós estamos falando de um universo econômico muito relevante. Então, são questões realmente que merecem toda a atenção do judiciário e, sempre que possível, privilegiar a consensualidade. Também queria mencionar a presença da querida Lúcia, que é mediadora, é uma grande mediadora, e também trabalhou na OI. Está vendo, o time está todo aqui. A gente pode quase simular uma nova mediação da OI. Muito obrigada, foi uma honra participar desse projeto. Muito obrigado, Ana, pela brilhante palestra, uma retrospectiva da recuperação judicial abordada e com casos tão emblemáticos e tão importantes para o nosso país. Ao longo da exposição, identifiquei algumas pessoas que eu não poderia deixar de mencionar aqui. Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, muito obrigado pela sua ilustre e presença muito prestigiosa para todos nós. Mencionado aqui pela Ana Tereza também, o Sidney Gonzalez, doutor Eurico Teles, doutor Lúcia. Queria saudar e agradecer a presença de todos. E já passando a palavra para o meu colega Antônio. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da coordenação do evento, da pessoa do meu amigo Eduardo Maneira, também da nossa presidente Marcos Vinícius, da Pedro Simonetti, Rony Breus, e dizer que também agradecer a presença dos meus colegas de mesa e dessa concorrida plateia, provavelmente por maestria do nosso mediador presidente,
ele deixou a Bruna falar no final para que as pessoas não vão embora, né? Enfim, a Ana falou uma coisa que eu acho que a gente discutiu bastante no caso Oi, e como ela disse, a Lei 14.112 de 2020, né, que ajustou a Lei 14.101 de 2005, criada por ocasião, e eu diria a pretexto, da questão da Varig, da recuperação judicial da Varig, a primeira do país, e nasceu contemporaneamente a sua regulação, a regulação nacional da recuperação judicial, como evolução concordada como a Ana mencionava. Eu diria que nas discussões a respeito da modernização da Lei 11.101 pela 14.102, a recuperação judicial da Oi estava justamente ali ainda sendo discutida, começou em junho de 2016, doutor Eurico aqui me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Então a gente teve a oportunidade de discutir bastante na época com o deputado Hugo Leal, o relator na época do projeto de alteração da norma, e muitas coisas, eu diria, aprendidas na prática com a Oi, seja o tratamento dos créditos não tributários de agências reguladoras, seja o aumento de capital, a conversão de dívida em capital, seja a preocupação em relação ao financiamento da empresa em crise e a proteção que esses financiadores precisam ter, sejam as regras e as possibilidades de saneamento da empresa, porque como a gente sempre gosta de dizer, a recuperação judicial nada mais nada menos é um contrato firmado entre partes sob supervisão judicial. Então, nesse sentido, é necessário haver concessões mútuas entre a recuperanda e os seus credores. E, nesse sentido, a gente sempre discutiu muito sobre a postura ou a sujeição do crédito tributário e não tributário à recuperação judicial. Eu vou falar menos aqui a respeito desse debate, eu falei um pouco na minha última oportunidade, na primeira edição desse evento no ano passado, mas vou falar que, de fato, o STJ tem, como mencionou a Ana, equilibrado ou trabalhado de forma a equilibrar forças entre a Fazenda Pública e o administrador, a Fazenda Pública e a recuperanda nesse aspecto. E se discutiu muito isso na época com o deputado Leal, sempre na busca de sujeitar, obviamente, os créditos tributários à RJ, o que chegou-se à conclusão que seria impossível. Mas o fato é que a Fazenda Pública possui hoje um papel muito mais participativo, muito mais relevante na recuperação judicial, na medida em que ela pode hoje requerer, por exemplo, a convolução da recuperação judicial em falência em duas oportunidades: no descumprimento ou na rescisão do parcelamento especial criado pela Lei 14.112 e nos casos, conforme regulado pelo artigo 73 da lei, que ela identifique a inexistência de bens ou caixa suficiente para quitar as obrigações extraconcursais, obviamente também as dela, e havendo aí o que se chama de liquidação substancial da companhia. Por outro lado, também é importante que se mencione que no microsistema de recuperação judicial atual, a Fazenda Pública ela perde aquela que era a preferência quase que total do crédito tributário perante os demais credores. Então, hoje, na forma do artigo 83 e 84 da lei, a Fazenda Nacional ela tem antes dela para receber em caso de falência, e aqui deixando claro que enquanto a Fazenda não se submete àquilo que nós chamamos de concurso formal, ou seja, a recuperação judicial, os créditos tributários se submetem ao concurso material, né, à falência. E nesse sentido, elas recebem secundariamente aos créditos trabalhistas, aos créditos extraconcursais, incluídos aí, lembrando sempre aqui da Bruna, incluídos aí os financiadores, o DIP, e aos créditos com garantia real até o limite desta garantia, além dos créditos que se sujeitam aos pedidos de restituição
na forma da lei. Então, nesse sentido, é claro que cabe à Fazenda fazer o juízo de ponderação necessário sobre a viabilidade de requerer a convolução da recuperação judicial e falência na medida em que, na recuperação judicial, os executivos fiscais seguem. E seguem hoje de uma maneira um pouco mais, como eu dizia, equilibrada, né? A precedente aqui do ministro Belisa a respeito da possibilidade de atos de constituição, também falei isso no ano passado. Aqui eu falarei sobre, hoje, a jurisprudência pacificada no STJ a respeito da necessidade de a recuperanda equacionar os seus débitos com a fazenda pública para a concessão da RJ. Né? O artigo 57 sempre exigia a apresentação das certidões de regularidade tributária para que o juiz homologasse o plano de recuperação judicial. Sempre houve uma flexibilidade importante nesse sentido, na ponderação do princípio da preservação da empresa citada pelo desembargador Veloso aqui no artigo 47 da lei, que é o princípio fulcral da recuperação judicial, preservação da empresa. Com a nova lei e a introdução das regras de parcelamento mais adequadas, né, a regra de transação inspirada na lei de mediação, lá, a lei 3.140 de 2015, mas positivada de maneira mais adequada, com novos critérios e novas possibilidades do tratamento excepcional para as empresas em crise, pela lei 13.988 de 2020 também. A Fazenda, o Judiciário, então, passou a entender que ali onde houver norma legal do ente federativo que reflita, ao menos, esses critérios ou essas condições do arcabouço normativo federal do parcelamento, como eu disse, estatuído pela 13.988 e pela 14.112, né, que alterou a 10.522 de 2012, que tratava do parcelamento das suas hipóteses. Ali onde houver, então, essas regras, deve haver a necessária negociação, o necessário equacionamento dessa dívida para que se obtenha a regularidade dos débitos tributários e assim se consiga a decisão homologatória do plano de recuperação judicial, a concessão da RJ. Ontem, os painéis foram bastante claros. Aliás, eu agradeço aqui, parabenizo aqui o OAB pela curadoria das mesas. De fato, a ordem da discussão dos painéis, eu entendi, ficou bastante claro, bastante interessante esse ano, começando pela jurisdição constitucional, a discussão sobre a consensualidade nos circuitos superiores, a discussão sobre a consensualidade no TCU. Isso tudo acho que reflete também na mudança de mentalidade que a gente consegue enxergar dos agentes públicos fazendários, eu diria não apenas dos débitos da PGFN, mas também da PGF, da Procuradoria-Geral Federal, responsável pela execução judicial da dívida não tributária escrita em dívida. Assim como também, óbvio, da Receita Federal. De 2020, quando foi publicada a 3.988 para cá, muito se evoluiu, e é digno de nota essa evolução da mentalidade do agente público, na medida que se deve perceber que ali onde se justifique a criação de critérios presumidos ou gerais e abstratos, típicos da norma, para estabelecer a recuperabilidade ou irrecuperabilidade do crédito tributário, escolhido como critério para a concessão de benefícios, de descontos de utilização de prestígio fiscal como forma de pagamento, essa identificação desses critérios precisa ceder também a uma avaliação casuística, na medida em que cada situação, cada empresa, ou cada recuperanda, ou cada empresa, ainda que não esteja em recuperação judicial, mas esteja se reestruturando, esteja com a sua condição financeira de pagamento, de cumprimento de suas obrigações em risco, como atividade produtiva, geradora de empregos, ela precisa ter uma visão especial, vamos chamar assim,
da Fazenda Pública, no sentido geral, eu digo aqui da G1, né, que é o foco maior aqui da minha apresentação por conta das transações tributárias e não tributárias, no sentido de reconhecer essa excepcionalidade das empresas em crise, eu diria, e o interessante é que o painel fala em empresas em reestruturação, não fala em recuperação judicial, que eu acho que é um gênero aqui no sentido de algumas empresas que estão em reestruturação fora da corte, né? Reestruturação com seus credores, em reperfilamento de dívidas e instituições, nesse sentido. E essa mudança, essa percepção, nós falávamos recentemente com o João Granet, que é o procurador adjunto coordenador da dívida ativa, PGFN, e ele dizia isso, né? O programa de transação integral, assim como também o Dr. Paulo Firmeza, que é o responsável da PGF, por esses programas de transação, o reconhecimento do relevante interesse regulatório que assina ou que deve informar a criação de mecanismos especiais de arcabouço regulatório e regulamentar próprio para a composição e para regramento dessas transações. Eles diziam isso, a capacidade de pagamento como critério presumido para a definição da recuperabilidade do crédito tributário e, consequentemente, da aplicação dos benefícios, ele permite a sua revisão, ou permite aquilo que se chama a revisão desse critério para se tornar um critério de real e não presumido, de acordo com as especificidades de cada caso. A gente tem, por exemplo, os casos recentes da Azul e da Gol, que me parecem que assinam ou assinalam essa mudança de paradigma na medida em que são empresas que não estão em recuperação judicial no Brasil. É verdade que a Gol está em, não diria recuperação judicial, mas numa das hipóteses de insolvência prevista no Código de Falência americano, no Chapter 11, e a Azul havia passado por uma restauração financeira fora da corte importante, mas não estava em recuperação judicial no Brasil, e a Receita Federal e a PGFN, de forma conjunta, concordaram por revisar a capacidade de pagamento dessas duas companhias, identificando a situação específica das mesmas e permitindo, nesse sentido, a concessão de descontos praticamente máximos de 65% na dívida e a utilização de percentual de aproximadamente 60% de prejuízo fiscal, podendo até chegar em 70% em alguns casos, para pagamento do débito consolidado pós-descontos. Isso chamou a atenção e, na minha opinião, é prova cabal desta mudança de realidade e dessa tendência que a Ana mencionava e que todos os painéis do dia de ontem ensinaram a respeito da busca da consensualidade, do consensualismo, no sentido de entender que a realização do interesse público deveria se fazer muito menos através da regulação e da fiscalização punitiva e da execução forçada dessas multas ou dessas sanções, e muito mais no sentido de uma fiscalização e regulação preventiva, mas pedagógica, no sentido de garantir o equilíbrio financeiro da companhia, a sustentabilidade dessa companhia como fonte produtora de riquezas, obviamente dentro do conceito de direito administrativo, dos contratos complexos, das discussões que já conhecemos no TCU. Aliás, a nosso exemplo da OE, que a Ana sempre falou, também teve isso, né? Porque, além do ineditismo da transação, que eu vou mencionar adiante, da Anatel, nós tivemos uma discussão das mais relevantes sobre a repactuação entre a concessão, com a mudança, com a migração da concessão para a autorização, que foi um exemplo claro daquilo que o ministro público Bruno Dantas mencionava ontem, da evolução da consensualidade naquele órgão, muito pontuado pela criação da SESEX Consenso, Secretaria Externa, Resolução de Conflitos, por ele, Bruno Dantas,
com a participação do Ministério Público, das agências reguladoras, do Ministério próprio e das áreas técnicas responsáveis por aquele setor, no caso aqui Telecom. Então esse caminho me parece ter também influenciado e orientado a AGU nessa questão da negociação dos créditos tributários e não tributários. E aí, entrando mais no aspecto da Anatel, isso é interessante, porque foi a primeira vez que a transação com a Anatel, a Oi naquela ocasião tinha 14 bilhões de reais aproximadamente de multas regulatórias aplicadas pela agência reguladora. Basicamente sobre discussões sobre universalização, manutenção de telefones públicos, coisas desse gênero. E esta era, talvez, a maior dificuldade da Oi conseguir o consenso com seus credores e conseguir um plano de recuperação judicial viável, porque naquela ocasião a Anatel buscava sempre a penhora de faturamento, a penhora de dinheiro e a satisfação do seu crédito não tributário discutido. E, obviamente, isso fazia com que os credores saíssem da mesa. Era absolutamente inseguro para aquela comunidade de credores formar aquilo que se chama da comunhão necessária para a aprovação do plano, na medida em que só eles se sacrificavam, enquanto que a Fazenda Pública, nesse caso mais específico, a Anatel, não se movia no sentido de também dar a sua cota de sacrifício e também participar desse consenso, dessa negociação necessária para o sobreguimento da empresa. Lembrando que aqui, né, a gente discutia muito com a Anatel, o conceito que informa essa questão da negociação, do consenso dos entes públicos, ele é muito fundado naquilo que se chama da vantajosidade do negócio jurídico, né? Então, ou seja, a demonstração de que para a Fazenda ou para aquele agente público ele está resguardado naquele negócio com respeito ao interesse público, na medida em que é vantajoso para a companhia fazer daquele jeito, dar aquele desconto ou conceder aquele parcelamento. E a gente dizia muito claramente isso, deixando claro que as multas hoje, como ontem, elas são as últimas a serem recebidas no processo de liquidação, né? Eles são considerados créditos subquirografários, né? Então eles recebem depois dos créditos sem garantia, as multas são pagas depois dos créditos sem garantia. Então a gente precisa deixar muito claro para a Anatel que a sobrevivência da companhia era por si só nota marcante em relação a essa discussão de vantajosidade. E também alegávamos, isso foi importante, o Bruno Dantas usa a expressão infantilização do agente público ou apagão das canetas para dizer que durante muito tempo, nessa perspectiva da regulação punitiva e não consensual, do litígio, né, o agente público nada podia fazer ou nada queria fazer com medo da sua responsabilização, havendo inclusive na ocasião, na época, um embaralhamento, talvez uma confusão, inclusive entre dolo e culpa, né? o que impedia praticamente que o agente público pudesse evoluir nesse sentido. A lei 13.988, no seu artigo 29, traz regras expressas, trouxe regras expressas no sentido de que, no caso das transações, o agente público só pode ser responsabilizado, inclusive em relação aos tribunais de conta, no caso de dolo ou fraude em relação à transação realizada. O que, obviamente, daria ou deveria dar mais conforto e tranquilidade para que essa mentalidade em busca do consenso seja fomentada. Mas o fato é que a gente conseguiu fazer essa transação de 14 bilhões, reduzir em 50% no máximo de desconto que a lei dava na época, e já estive recebendo aqui meu tempo esgotado para ser rápido. E conseguimos também a utilização dos depósitos judiciais em garantia que as milhares de execuções fiscais possuíam. E aí que é coisa importante que eu falaria aqui no final, se me permitir 5 minutinhos, algumas provocações a respeito de alguns gargalos e algumas evoluções que a gente precisa ter. Até porque, como disse o desembargador, temos que lutar, é uma luta renhida, diária, então a gente tem que buscar para modernizar o Instituto Novo. Foi a utilização dos depósitos para pagamento das primeiras parcelas da Anatel.
E quem tem experiência em recuperação judicial sabe que o maior desafio do plano de recuperação acontece no início, né? Então, hoje a regra estabelece que o depósito judicial, no caso da Procuradoria-Geral Federal, ou seja, não tributário, é em ordem decrescente, são as finais para as iniciais, também na PGFN. E naquela ocasião nós conseguimos fazer no início, o que facilitou muito o cumprimento, né, do plano de recuperação judicial. Mas o fato é que é digno de nota, como eu mencionei, de 2020 para cá muita coisa melhorou. Hoje em dia é claro que a inexistência de garantia não pode impedir a conclusão da transação. Hoje em dia o percentual máximo de 65% era 50%, o percentual máximo de parcela 120 era 84%, mas ainda muito a que fazer, né? Eu faria aqui duas rápidas provocações para o Marcelo já não me olhar aqui mais uma vez sobre o tempo. A primeira é que o uso do prejuízo fiscal como ativo que é, para os tributaristas presentes, sempre se discutiu isso, né? O prejuízo fiscal não é um crédito fiscal, mas certamente é um ativo, e certamente é um ativo muito caro para as empresas em crise, até porque é a crise de liquidez e a crise pela frustração da sua rentabilidade, da frustração do seu plano de negócio, que fez com que a companhia buscasse o judiciário para se proteger com a recuperação judicial e as suas normas. Então, normalmente, as empresas de recuperação judicial têm prejuízos acumulados de forma relevante. E a lei e a norma ainda estabelecem uma clara prerrogativa ou um juízo de conveniência de oportunidade muito aberto para o agente público decidir, em casos excepcionais, a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal. Então, me parece aqui, por mais que isso tenha evoluído, se você pegar o caso, nosso escritório já trabalhou com a própria OI na negociação com a PGFN, Coesa, ESOAS com a PGFN, mencionei aqui também COI e Azul, permitiram o uso do prejuízo, mas o fato é que há casos em que o prejuízo não foi utilizado no seu teto. A regra permite a utilização de até 70% do débito pós concessão dos descontos com prejuízo fiscal. E isso não tem sido aplicado em todos os casos por conta dessa chamada excepcionalidade e a necessidade da Fazenda poder tratar diferentemente, que me parece que no caso da empresa em crise deveria ser presumido a aplicação. Também, como eu disse, no caso dos depósitos judiciais, que no caso da Fazenda Nacional, da PGFN, os depósitos judiciais são utilizados antes da concessão do desconto, diferente da PGF, e o caso, por exemplo, que eu mencionei da OI, que a gente conseguiu a aplicação dos descontos e pagamento das parcelas com os depósitos judiciais, que não pode ser feito no caso da PGFN, que também não me parece adequado e razoável. E eu teria aqui mais alguns outros pontos para falar, Marcelo, mas deixarei então para as perguntas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição dos senhores. Obrigado. Agradeço a compreensão aqui do tempo e já chamo logo a doutora Bruna para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite para participar desse evento, em especial esse painel, cujo tema é extremamente relevante, faz muito parte do meu dia a dia no banco. Então, espero, como sempre, trazer aspectos um pouco mais práticos do que é o dia a dia do financiador, do credor. Vou tentar falar um pouco de ativo judicial, que é especialmente o que eu faço, a vida disso, e como isso ajuda a fomentar a recuperação das empresas. Rapidamente, como eu sou a última, gostaria de cumprimentar todo mundo aqui, em especial o Dr. Marcos Vinícius, meu querido amigo, Sidney Gonzalez, e claro, o Rodrigo Maia. Espero que o meu colega aqui do setor financeiro, minimamente privado, para me dar um pouco de apoio moral desse lado aqui da mesa. Cumprimentar meus colegas de painel e, claro, Marcelo, pela mediação. Para começar um pouco, começando antes do período de reestruturação das empresas e de recuperação judicial, como que as empresas buscam caixa, normalmente, no dia a dia delas? Então, elas podem buscar caixa através de dívida, através de participação na companhia ou, aqui, super resumidamente, através de venda de ativos. Quando um banco vai olhar para uma companhia para disponibilizar caixa para ela, quais são as principais preocupações? Olha, eu vou te dar uma dívida, em quanto tempo você vai me devolver esse dinheiro
e como é que você vai estar nesse futuro. Então, vou fazer aqui uma futurologia do que vai acontecer com essa empresa no período e o que pode impactar tanto a operação dela, se a empresa é saudável, se ela opera bem, se ela opera com lucro, etc., quanto outros problemas. O que ela já tem de dívida, se essas dívidas vão ou não vão amadurecer no tempo, ela tem que pagar essas dívidas para os outros bancos, se ela está pagando verbas trabalhistas, pode ter uma greve, enfim, esses impactos do próprio setor, dependendo do setor, clima, eventos mundiais, e claro, e aí por isso que eu vou fazer o gancho lá na frente, fisco. E qual que é a diferença entre, do ponto de vista dessa futurologia, a gente olhar para uma empresa que tem uma dívida bancária a vencer daqui a 1, 2, 3 anos e uma dívida fiscal em discussão, uma discussão tributária em andamento, uma discussão regulatória em andamento. A diferença é a previsibilidade. Então, quando eu tenho um contrato, uma dívida já colocada com um outro banco, eu sei quando que a empresa vai ter que pagar esse banco, como, etc. E a dívida fiscal, a dívida regulatória, a discussão regulatória ainda não finalizada, ela pode apresentar um problema amanhã, ou ela pode apresentar um problema daqui a 2, 3 anos, quando vence minha dívida, ou pode ser que eu dê a dívida para a empresa me pague e ainda não teve esse amadurecimento dessa discussão judicial ou administrativa em relação ao governo. E aí, isso vai impactar necessariamente quanto que eu vou pagar para a companhia e quais são as taxas embutidas, né? Uma discussão que a gente sempre vê de segurança jurídica, do ponto de vista do mercado. Insegurança jurídica significa aumento de taxa que a gente tem que cobrar, porque a gente tem mais insegurança em relação a recebimento desse valor de volta. E aí, quando eu jogo isso para o universo de reestruturação e como o fisco e essas agências entram com priorização, é mais importante ainda a gente olhar para a pauta de equacionamento. A gente olha algumas operações, e acho que um exemplo legal para trazer aqui são os casos de leniência, que são valores bilionários. Por que é importante olhar para isso quando eu olho para uma empresa? Isso pode ser uma super bola de neve, vai impactar 100% do fluxo de caixa da companhia, e hoje a gente tem mecanismos que acredito que ainda tem muita evolução para melhorarem, como estudos, mas apresentam hoje soluções. A gente tem exemplos ótimos, como trazidos aqui pelos colegas, de soluções buscadas em recuperações judiciais para equacionamento desses passivos. E isso vai trazer previsibilidade do ponto de vista do investidor para fazer investimento, para fazer a dívida, para entrar na companhia. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, do ponto de vista do mercado, muitas vezes é mais interessante eu dar uma dívida para uma companhia ou entrar numa reestruturação de uma companhia quando ela também está se reestruturando a sua dívida, chamar assim, de pública, com contrapartes públicas. Porque eu tiro esse elemento incerto do que vai acontecer com essa dívida e eu empacoto isso na operação. Quais são as dificuldades que a gente tem de empacotar isso na operação? Precisa desembolsar mais. Então, precisa dar o dinheiro para a companhia, para ela operar o dia a dia dela, e mais o dinheiro para ela pagar o fisco, ou a agência, ou qualquer coisa do tipo. E eu estou tentando falar um pouco mais de reestruturação, como o pessoal falou, um pouco mais de recuperação, também chego lá nesse momento, mas quando a gente olha para uma fase pré-recuperação, a gente também tem que se preocupar com como vai virar esse quadro de credores à frente e o que pode acontecer também com a minha dívida. Então, é difícil você conseguir desembolsar um caixa suficiente para a companhia, de modo que ela vai ter tanto dinheiro para a operação, quanto dinheiro para fazer frente a essa reestruturação de dívida com a administração pública. E aí que entra a venda, às vezes, de ativos, né? Ativos judiciais, precatórios, expeditórios, imóveis e provavelmente, ou não provavelmente, mas com sorte, ativos que não estão marcados no balanço, porque isso ajuda a companhia a não impactar, ter um prejuízo, ter um impacto contábil na operação aqui para fazer pagamento disso. E aí, quando eu olho para uma venda de ativos, também pode ser uma forma de você ter acesso à caixa, é importante não só olhar para frente, mas também olhar para a fotografia da empresa hoje para evitar fraude a credores, fraude de execução, para que essa venda ela seja feita de forma que eu não esteja prejudicando os outros credores da companhia. Novamente, em um momento de reestruturação, isso é ainda mais delicado. E, por incrível que pareça, às vezes na recuperação a gente tem a vantagem de ter quadros de credores colocados. A gente tem uma fotografia bem clara de quem deve o quê, quanto, e às vezes é mais fácil ter essa previsão de como que eu faço uma venda de ativo, tem previsões na lei de recuperação judicial para venda disso, e inclusive esses pagamentos até
os descontos são maiores para o fisco na pauta de recuperação judicial já avançada. Então, o que eu quero trazer aqui? Primeiramente, empresas saudáveis, a gente vai ter que olhar isso de qualquer forma, o que acontece no longo prazo, mas cada vez mais a gente está vendo empresas se reestruturando, empresas entrando em recuperação judicial, e essas operações de transação tributária, transação com a administração pública, elas entram como complemento e como essenciais para a previsibilidade do agente financeiro na hora de precificar essa operação e para a companhia melhorar e fazer o que a gente quer que ela faça, que é voltar a pagar imposto. Especificamente nisso, e aí indo um pouco para o gancho que eu prometi que eu ia fazer, que é mais o meu dia a dia, falando de venda de ativo judicial, precatório e direito creditório, hoje a gente já vê a aceitação de precatórios em transações tributárias. Mas ainda, na minha visão, é muito tímido que o governo tem feito, porque eles só aceitam precatórios próprios da companhia, então a companhia tem que ter a sorte de ter um precatório já dela e oferecer aqui em pagamento, ou ela tem que ir ao mercado e comprar esse ativo para fazer o pagamento, ela compra com desconto. E vamos lembrar que tudo está acontecendo porque a companhia ela não tem caixa. Se ela tivesse caixa, ela estaria procurando aqui bancos e agentes financeiros para resolver o problema. Então ela tem que ir, achar o caixa para pagar, achar o ativo, para ainda homologar o ativo no nome dela, para apresentar para o PGFN, para quem quer que seja, para ainda ter um risco de aceitação ou não disso. Enfim, um pouco tortuoso o processo. Um exemplo prático de uma operação que eu estou vendo hoje, de bom, ainda não fluido está esse processo de transação e consensualidade, para usar um termo presente aqui no painel até o momento. Hoje eu estou vendo uma operação que é um grupo de empresas que tem um passivo fiscal solidário, entre elas algumas estão em recuperação judicial, algumas já não são mais operacionais, ou seja, já não são mais contribuintes, e algumas querem voltar a operar, então elas querem quitar esse passivo fiscal para voltar a operar. Elas têm uma série de direitos creditórios. Os direitos creditórios, eles vieram como penhora fiscal, então o fisco aceitou isso como penhora para dívida, mas não consegue aceitar eles em pagamento. Não tem previsibilidade legal para aceitar eles em pagamento, eles não conseguiram superar essa etapa. Então, a gente está entrando, triangulando a operação. Eu consigo olhar para aquele direito creditório, vendo que tipo de liquidez eu consigo dar em cima dele. Essa liquidez vai ser exatamente o montante que a gente precisa para pagar o fisco libera as penhoras e eu fico com parte dos direitos creditórios para receber lá na frente. Então, isso aqui é uma operação triangulada, ela existe porque a administração pública não consegue aceitar isso diretamente, então a gente está aqui atuando numa lacuna, mas poderia aceitar isso diretamente. E por que é interessante, se além disso, né, ao invés de eu estar comprando esse direito creditório, a administração pública aceitasse isso em pagamento? Porque ela poderia casar isso com um desconto. Então a gente vê outras operações aqui, onde você tem uma discussão, vamos dizer, uma discussão tributária da União passiva, a União cobrando o contribuinte, uma discussão do contribuinte cobrando a União. Por que a União não consegue fazer um desconto em cima da discussão que ela tem que pagar? Ela está reduzindo o problema de estoque de precatório daqui para frente, está diminuindo a dívida dela, está diminuindo a despesa futura que ela vai ter com isso e ela está incentivando a arrecadação, que é justamente o problema que o desembargador Veloso colocou no final. A gente quer mesmo que aumente a arrecadação. Então, hoje, por falta de regulamentação, por falta de previsibilidade, o mercado entra triangulando e está ótimo, faz parte do nosso papel mesmo, estamos aqui para isso. Mas, pensando, acho que na evolução do Instituto da Transação, pensando na evolução do que a gente tem de pauta fiscal para o país, por que não começar a flexibilizar isso? Por que eu preciso esperar a empresa entrar em recuperação judicial para fazer a revisão do CAPAG dela e sentar na mesa e tal? Por que não, no momento de reestruturação, eu já não consigo olhar para ela e permitir que ela volte a operar, volte a pagar imposto, volte a pagar trabalhador e fomente a economia? Então, para concluir aqui, eu realmente falei que ia ser rápida, estou sendo rápida. Temos institutos ótimos que estão em curso, temos brilhantes advogados que conseguem fazer acontecer recuperações judiciais e bolar soluções criativas de forma a equalizar minimamente o tratamento de credores públicos e privados.
que é um desafio, mas eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir e tenho certeza que, olhando para o que a gente tem de país, olhando o que a gente tem de regulamentação futura, isso só vai ajudar a gente a continuar crescendo, continuar recuperando empresas e voltando à operação normal e etc. Obrigada. Obrigado, Bruna, pela excelente exposição. Agradeço novamente aqui ao AB, na figura do presidente Marcos Vinícius,